Vamos ver se dá certo aqui, então. Espera aí, deixa eu só abrir o... Vocês estão vendo a minha tela aí já ou não? Sim. Sim. Tá bom. Então eu vou abrir aqui um aplicativo, um bloco de notas, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Um caderno sem título, né? Isso. Então tá, eu vou começar a escrever aqui. Deixa eu só achar uma melhor inclinação para esse negócio aqui. Pronto. Então nós vamos mostrar para vocês hoje, né, uma coisa que é muito importante na área de polímeros, que é a diferença, né, entre a policondensação e a poliadição, né? Como eu tinha falado para vocês antes, no início do curso, desculpa. Nós temos duas grandes áreas, sub-áreas na área de polímeros, quando a gente fala de mecanismos de polimerização, de síntese, tá? Seria os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Já tinha contado, eu acho que já tinha contado para vocês, né, que quando você quando você começa uma iniciação científica, né, trabalhando com poliadição, a tendência é você seguir carreira na poliadição, tá? Ou se você fez, né, em outra universidade, outro departamento, com outro docente, fez policondensação, a tendência é você ficar com policondensação. Isso porque vocês vão ver hoje aqui, né, que são duas filosofias completamente diferentes, tá? Dois sistemas, desculpa, né? Vamos falar de filosofia, não é tão humano isso, nada humano, né? Vamos falar de dois sistemas completamente diferentes, tá? Então, se nós pensarmos, por exemplo, em poliadição, um primeiro parâmetro para fazer diferenciar a poliadição de policondensação é já o material de partida, ou seja, o reagente, tá? Então, no nosso caso, o reagente seria quem? Né? Seriam os monômeros. Então, o primeiro parâmetro para a gente poder distinguir, diferenciar, né, poliadição de policondensação, a gente pode começar falando já dos monômeros. Deixa eu conseguir fazer um paralelo aqui assim, porque a minha telinha aqui é pequena, né? Então, vamos lá. No caso da poliadição, nós temos essa estrutura química de monômero. Então, aqui, normalmente, nós temos, né, podemos ter hidrogênio. Aqui pode ser também, né? E aqui nós temos um radical. Tá? Então, um exemplo aqui, nós podemos colocar, né, o mais comum deles, né, seria o estireno. Mas, né, uns mais antigos, né, os mais antigos produtos, né, em escala comercial. Então, nós temos também outro mais simples aqui, né, eteno, para você produzir o polietileno, e assim por diante. Qual é a característica desses monômeros aqui? Nós temos, né, nessa família de monômeros, nós temos sempre que ter uma ligação pi. Nós temos uma dupla ligação. Porque a polimerização vai se dar justamente pela abertura dessa ligação pi. Tá? E no caso da policondensação, qual é a cara dos monômeros, né? No caso da policondensação,
nós vamos ter moléculas bifuncionais, né, ou polifuncionais, né, contendo aqui, nesse caso, duas funções reatíficas idênticas, né, grupo ácido em cada lado, né, ácido nesse lado e ácido nesse lado. Então, tem duas funções químicas reativas, né. Percebam que aqui não tem dupla ligação pi, para poder ter abertura de ligação para fazer via radicalar. Então, esse monômero vai polimerizar por condensação. Outro exemplo, né, que vocês podem ver aqui, ó, de novo, né? Nós temos aqui outra molécula com duas funções químicas reativas diferentes, né? Diferentes, não, desculpa. Duas funções químicas idênticas, que seria o grupo OH, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, né, ácido tereftálico, e aqui nós temos, né, etileno glicol, né? Aí nós podemos ter outras moléculas, nós podemos ter polifuncionais, né, ou mesmo, nós temos isso aqui conhecido de vocês também, né, muito conhecido de vocês, glicerina ou glicerol, né? Neste caso, essa molécula aqui tem, né, 3 funções químicas reativas, 3 hidroxilas. Então, aqui se percebe já que tem uma diferença enorme, né, na estrutura química dos monômeros, né? E percebam uma coisa, né, que no caso dos monômeros de condensação, eu tenho que ter no mínimo, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu tenho que ter no mínimo 2 funções reativas, né? Podem ser idênticas ou podem ser funções reativas diferentes, mas eu tenho que ter no mínimo 2 funções químicas reativas em cada molécula, né? Então, vamos lá. No caso de uma poliadição, deixa eu escrever aqui, né? Poliadição. Eu vou ter, então, uma molécula, né, insaturada, um monômero insaturado. Aí eu vou ter que ter um iniciador, né? Então, aqui nós podemos colocar como segundo, né, ponto de caracterização, de distinção entre um mecanismo e outro, né? Nós temos aqui iniciador. A gente vai ver que lá no caso da poliadição, né? Policondensação, desculpa. Nós vamos ter, né, um catalisador. Então, no caso da poliadição, né, eu posso mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Já que a gente não vai entrar depois a fundo nisso aqui, mas deixa eu mostrar já um exemplo, né, de um iniciador que vai gerar radicais livres. Exemplo. Esse seria o azo, iso, butiro, nitrila. Azo, iso, butiro, nitrila. Então, ele tem essa cara aqui, ó. Ele é um iniciador que pertence à família dos azocompostos. Então, esse iniciador, né, por ação do calor, ele sofre decomposição térmica, né, gerando 2 radicais
radicais que nós vamos chamar de, né, isobutiro, iso, porque eu tenho aqui, né, radical nesse carbono central aqui, simétrico, né, então nós temos isobutiro, que tem 4, né, carbono, nitrila, tem um grupo nitrila aqui. Então forma 2 radicais e libera Na2. Então isso nós vamos chamar de R radical, tá? Então, qual que é a diferença, gente? Qual é a diferença entre um iniciador e um catalisador? Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém lembra? O catalisador a gente recupera no final do processo? Isso. Aham, muito bem. Isso mesmo. E o iniciador? Ele vai ficar como parte da cadeia, né? Para sempre. Sim, ele vai ficar ligado quimicamente à cadeia, né? Muito bem. Então, como que fica ligado quimicamente à cadeia? Nós temos aqui, ó, né, o radical. A gente pode até colocar, né? Só para uma vez só para ficar claro para vocês, depois a gente. Então, esse radical vai adicionar, né? Vamos usar como exemplo aqui estireno, né? Então, a abertura da ligação π, a adição, né, ao carbono beta, nós temos aqui carbono alfa, também chamado de cabeça, e carbono beta, como a cauda, tá? Então, acho que, veja para você, é possível você ter uma adição, né, no carbono alfa, mas é muito pouco provável, correto? Por quê? Porque aqui você tem um anel aromático que é volumoso, né? E aqui você tem o radical isobutilo-nitrila, que também é volumoso. Então, evidentemente que o radical vai buscar sempre, né, o carbono mais acessível. O carbono mais acessível aqui seria o carbono beta. Tá? Então, nós chamamos aqui de KI, constante de iniciação, né? E aqui você vê, então, o radical, né, isobutilo-nitrila, se ligando quimicamente a moléculas de monômero. Formando, então, aí, né, um radical que a gente chama radical monomérico agora. Então, aqui vocês percebam, né, que você formou uma ligação aqui, ó, estável, né? Então, o iniciador, ele é realmente consumido na reação, tá? Não tem mais como você recuperar. Aí vocês poderiam perguntar, vai contaminar o polímero? Vai dar problema, né? Não. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente fala de iniciador, uma polimerização, a quantidade que a gente usa é pequena. É na ordem de 1,5% no máximo, em relação à massa total de monômero. Né? É lógico que, se for uma aplicação em vivo, né, para poder fazer um implante, por exemplo, uma lente de contato, né, ou seja, um polímero que vai ter contato com o organismo vivo, né, aí nós não podemos utilizar essa iniciação que é chamada de iniciação química. Né? Isso que nós estamos falando aqui para vocês é iniciação química, né, ou seja, utilizando moléculas, né, iniciadores convencionais. A gente tem que partir para uma iniciação com alta radiação, por exemplo, né, sem nenhum iniciador químico, para poder garantir que não vai ficar nenhum resíduo de iniciador dentro do polímero. Tá? Por quê? Porque toda iniciação tem o que a gente chama de eficiência. O que significa essa eficiência de iniciação? Nem todos esses radicais formados aqui, que eu mostrei agora, eles vão atacar monômero e vão polimerizar, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, olha, né? 2 radicais desse aqui, olha. 2 espécies dessa, né? 2 espécies dessa aqui. Eu posso ter essa molécula, que vai ficar lá no meio reacional, vai ficar no polímero, perdido lá. Ou seja, a eficiência de iniciação, que a gente chama de F minúsculo, né? Ela não é 100%, ela é inferior a 100%. Então, isso aqui fica como resíduo no polímero. Então, para você utilizar esse polímero numa aplicação mais nobre, na área de medicina, biomedicina, você teria que partir para um processo muito rigoroso de purificação. Né?
São essas moléculas pequenas que acabam causando rejeição no organismo vivo. Então, dependendo da aplicação, eu não posso nem utilizar esse tipo de iniciação. Bom, agora, gente, o iniciador que reagiu com o monômero, né? Ele vai continuar, eu posso representar dessa forma para mais rápido, olha, né? R, né? Que é essa espécie aqui, né? Que vocês... Né? R, radical monomérico, vai entrar numa reação em cadeia. Vai entrar numa reação em cadeia, né? Essa reação em cadeia nós chamamos de, né, propagação. Né? Então, nós temos aqui um coeficiente de velocidade de propagação. Tá? E aí você vai formar, então... Eu vou passar isso muito rapidamente, porque isso aqui vai ser o tema do trabalho de um de vocês, tá certo? Vocês vão explicar esse mecanismo completo, né? Então, por isso que eu estou indo mais rápido aqui. Então, eu vou formar aqui, olha, né? Um macro radical com grau de polimerização N. Né? Esse macro radical, como não é uma polimerização viva, né? Que são os novos mecanismos que eu mencionei para vocês na última aula, né? Como a gente não consegue blindar esse radical, né? O que acontece? Esse radical ele tem um tempo de vida. Né? Ele tem um tempo de vida que pode ser curto ou longo, dependendo do tipo de monômero, dependendo do meio reacional. Tá? Então, o que acontece com esse radical? Esse radical de grau de polimerização N, ele pode, né, aqui não está cheio de hidrogênio, olha, está cheio de hidrogênio, né? Ao longo da cadeia está cheio de hidrogênios, que são os hidrogênios que estão ligados ao carbono alfa e beta. Então, ele pode, por exemplo, abstrair um hidrogênio aqui, ó, e matar a cadeia por transferência. A gente chama isso de constante transferência, né, ao polímero. Então, eu posso aqui, ó, definir o tamanho da cadeia, morreu uma espécie ativa, né, e gerou uma espécie ativa que continua crescendo e agora cresce também, né, para cá. Então, pode formar um polímero ramificado. Né? Ou, se ele não passasse, ele não tivesse a tendência a abstrair hidrogênio, ou seja, né, transferir cadeia via abstração de hidrogênio, ele pode também terminar. Então, nós temos aqui assim, olha, um radical de grau de polimerização N, mais um radical de grau de polimerização M, ele pode terminar, por exemplo, por combinação. Por exemplo, por combinação, porque tem outro, pode ser por desproporcionamento também. Tá? Então, o que forma aqui nesse caso? Forma, né? Uma cadeia morta, cuja massa molar vai ser o somatório de M mais N. Então, nessas polimerizações, uma coisa que é interessante, quando um dos alunos for apresentar esse mecanismo, né, é interessante a gente deixar bem claro, né, por que a distribuição de massa molar, né, a distribuição de massa molar aqui nesse caso, ela é larga, né? Por quê? Porque nós, nesse caso, como a polimerização não é viva, controlada, como eu não consigo controlar a vida desse radical aqui, ele pode terminar a qualquer momento. Então, o que significa isso? N pode variar de quanto? Pode variar de 1 até infinito. E M também pode variar de 1 até infinito. Tá claro isso para vocês? Eu posso dizer assim, olha, uma cadeia enorme, né? Um grau de polimerização N, ou seja, já no nível macromolecular, já um polímero, né? Que pode terminar com quem? Pode terminar com um fragmento de iniciador. Por exemplo, se tiver muito iniciador no meio, se vocês exagerarem, né, na carga do iniciador, eu posso ter essa terminação.
né? Então, matou. Eu posso ter também essa macromolécula, grau de polimerização M, já também macro, pode ser uma macromolécula, né? E que pode estar reagindo com um pequeno radical monomérico, que acabou de ser formado. Então, eu tenho aqui um pequeno radical monomérico, ou seja, isso que seria, na realidade, né, a gente poderia chamar de grau de polimerização igual a 1, só tem uma unidade, né? Então percebam. Aqui, na verdade, seria M mais 1, praticamente, né? Percebam que a massa molecular pode variar muito, né? Porque eu posso ter, ao mesmo tempo, 2 macro-radicais se encontrando terminando, mas eu posso ter um macro-radical encontrando com uma espécie pequenininha e terminando também. Então, você tem, no final da reação, uma mistura de macromoléculas de diferentes massas moleculares. O que explica, né, a largura da distribuição, né, da massa molecular. Né? Esse é o grande segredo, é a grande vantagem dos novos mecanismos de polimerização via radical livre e viva controlada. Né? Porque lá na viva controlada, né, a gente consegue, né, manter esse radical aqui vivo, blindado. Né? Então, quando você começa a polimerização, adicionando, né, o iniciador, o agente controle, no caso, da polimerização, isso vão ver em detalhes depois, na hora que o aluno for apresentar, né? Quando você vê esse radical aqui, olha, ele não consegue terminar com ninguém. Então, ele está sempre vivo, né? Aí, vejam bem, se você tem, por exemplo, 2 macromoléculas de mesma massa molecular, 2 graus de polarização idênticos, né? N. O que acontece? Se esse radical está vivo, eu posso entrar no reator com mais monômero. Digamos que seja o monômero 1. Monômero 1. Eu posso entrar agora com uma carga de monômero 2. Essa carga de monômero 2, ela vai ser distribuída de maneira homogênea para todos os macro-radicais de crescimento. Então, o monômero, né, ele vem e adiciona aqui. O que acontece com a cadeia? Ela cresce. Cresce quanto? Isso vai depender, evidentemente, da relação entre esse monômero e o número de cadeias formadas. Né? É bem democrático. É bem matemático. Se você colocar aqui, né, a massa molecular desse bloco que eu estou formando aqui agora, desse, né, novo bloco, está relacionada com, né, a quantidade de monômero que você coloca. Né? Se você coloca aqui 20 moléculas desse monômero, né, as 20 moléculas vão se distribuir 10 para cada bloco desse aqui. Ó. 10 para cá e 10 para cá. Se você coloca 40, 20 para cá, 20 para cá. É bem interessante. Aí a reação aqui, ó, terminou o monômero, parou a reação. Só que os radicais continuam vivos, blindados, né? Então você pode, né, voltar com uma nova carga de monômero, que pode ser o mesmo do início, ou pode ser um monômero diferente, um 3, né? De novo, distribui de maneira homogênea para os 2 radicais de crescimento. Então a reação continua. Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho, né, M3. Né? Então essa tecnologia, essa nova tecnologia, ela é interessante, porque ela nos permite, né, controlar exatamente a arquitetura molecular. O que é isso? Eu posso ter um dibloco, ou eu posso ter um tribloco, né? E eu posso controlar exatamente o tamanho de cada bloco. Né? Isso até então, na indústria, sempre foi feito com polimerização viva do tipo aniônica. A aniônica é um dos mecanismos que a gente vai sortear para vocês, né? Então, isso é feito com aniônica. Aí lá na frente os alunos vão explicar, olha, qual é a grande vantagem dessa polimerização via radical livre viva controlada, né? Desses novos mecanismos em relação à aniônica, né? As vantagens são assim gigantescas, enormes, tá? E a principal delas é que você pode fazer polimerização via radical livre viva controlada em praticamente
qualquer meio solvente, em qualquer tipo de solvente, inclusive em água, né? E todo mundo sabe que a água, né, é uma coisa delicada quando se trabalha com elétrons emparelhados, com radical livre, né? Então, essa polimerização nos permite até trabalhar em meio aquoso, né? Já na polimerização aniônica, né, é bastante limitado, porque a gente trabalha só com solventes tóxicos, solventes caros, né? E nem todos os monômeros podem ser polimerizados via aniônica. Então, tem uma série de limitações lá. Por isso que esse mecanismo novo, né, as CRP, que a gente chama, né, são as polimerizações radicais controladas, estão revolucionando o mercado de polímeros, né? Bom, então, isso seria, digamos assim, né, um exemplo, né, bem simplificado da polimerização via radical livre, né? Uma coisa que é importante, gente, quando você está, né, na etapa de propagação, né, essa reação aqui, ela é extremamente rápida, né? E esse extremamente rápido depende de cada monômero, tá? Tem reações, por exemplo, que você, ao invés de aquecer o reator, você tem que, né, diminuir a temperatura, por quê? Porque além de ser rápida a reação, libera muito calor. Então, existe uma tendência a aumentar a temperatura do reator, né? Então, isso aqui é extremamente rápido. Rapidamente você forma, num piscar de olhos, você já forma 2, 3, 4, 5 macromoléculas. A reação é muito rápida. Pois bem, e na policondensação? Na policondensação, antes de falar de policondensação, né? Aqui, olha, nós falamos o seguinte, né? A polimerização, esse exemplo que eu dei foi via radical livre, essa poliadição, né? Mas dependendo do tipo de iniciador, né, eu mudo completamente de mecanismo, correto? Então, se eu tiver, por exemplo, né, ao invés de ser um radical, se for radical, é polimerização via radical livre, né? Agora, se eu tiver um ânion aqui, ó, 2 elétrons desemparelhados, 2 elétrons livres aqui, tá? No mesmo átomo de carbono aqui. Se tiver aqui um ânion, o que vai acontecer com o meu monômero? Quando você tem esse monômero aqui, ó, né, estireno, quais são os efeitos do anel em cima desse carbono alfa? Vocês lembram, né? Nós temos o efeito indutivo e o efeito mesômero, né? Então, ao mesmo tempo que o anel pode empurrar elétrons para cima do carbono alfa, ele pode puxar elétrons pelo efeito mesômero. Isso já estudaram no química orgânica, né? Então, o que acontece? Na presença de um ânion, né, existe a possibilidade, então, né, de predominar aqui, olha, o efeito mesômero, né? E esse ânion acaba adicionando nesse carbono beta. Porque se o anel aromático, né, no efeito mesômero, ele puxa essa dupla ligação π para esse carbono, né, ele deixa esse carbono aqui deficiente de elétrons, correto? Então é aí, nesse momento, que ele sofre o ataque do ânion. E aí nós temos, então, né, uma polimerização aniônica, né, que vai ser um dos seminários que vocês vão dar, né? Agora, se o meu iniciador for um cátion, uma molécula, né, que é deficiente de elétrons, desculpa, um cátion, né, o que acontece? Se o monômero for o mesmo estireno, nós temos aqui efeito, né, mesômero, e nós temos efeito indutivo acontecendo ao mesmo tempo, né? O que acontece no efeito indutivo, né? Essa dupla ligação vem para cá, né? Então, gera aqui, olha, né, uma densidade de carga negativa, né? E uma densidade de carga positiva aqui. Então, acontece o ataque do cátion, e nós temos, então, aqui uma polimerização catiônica. Né? É outro mecanismo que existe também na prática, né? Então, o que vai definir o tipo de mecanismo, quem é? É o tipo de
iniciador. Se for aniônico, se for catiônico, se for, né, radical livre. E agora, então, na policondensação, como que são, né, os monômeros, né? Na policondensação, nós temos aqui, né, exemplo. Você pode colocar aqui, né, para ir mais rápido, né? Importante, nesse caso, você está sempre lembrando dos monômeros, tá? Lembrando o monômero da distribuição eletrônica, tá? Então, aqui, olha só. Uma grande diferença da policondensação para a poliadição. Nós vamos ter aqui ressonância, ataque nucleofílico. Vou chamar tudo isso aqui de R, para ficar mais rápido, tá? R1, isso aqui de R2. Então, nós temos aqui, olha, R1. Então, aqui tem um ataque nucleofílico, né? Eu tenho essa extração. Né? Na ressonância, quando você volta esse par de Alés para formar a dupla ligação, você libera, né, hidroxila. Essa hidroxila, né, na presença de um catalisador, que será mais que sempre é utilizado um catalisador tipo ácido, né, ou tipo básico, podem ser utilizados os dois. Aí é catalisador, né? Eu consigo, então, né, facilmente remover formando água. Então, quais são as diferenças que a gente pode ver desse mecanismo bem simplificado aqui para o outro, gente? Naquele outro mecanismo, né, vocês percebam lá, né, todas as setas eram setas únicas, né? Todas as setas eram setas únicas, ou seja, as reações, né, na poliadição, elas são, né, irreversíveis. Uma vez que você adiciona um monômero, né, ele não sai mais. Por quê? Porque você forma sempre uma ligação covalente muito estável. Tá? Então, guardem isso para vocês. Em 99% dos casos da poliadição, né, as reações elas são, né, irreversíveis. Né? Não existe a formação de subproduto. Tá? E existe só um exemplo lá que vocês vão mostrar depois, um exemplo, né, de uma polimerização em que ocorre durante uma etapa. Ao longo da reação, dependendo do grau de incorporação do monômero chamado alfa-metilestireno, esse monômero ele tem uma tendência a despolimerizar. Né? Ele não consegue polimerizar com ele mesmo. Então, se você aumentar muito a quantidade dele no meio reacional, né, se você ir além de 15%, 16%, né, na composição da carga do monômero, a tendência é ele sair fora, ele despolimeriza. O que a gente poderia considerar isso como se fosse uma reversibilidade, tá? Mas é um caso bem particular. Já na policondensação, a gente está vendo que as reações, elas são, né, reversíveis. Né? Por quê? Porque forma aqui, olha, gente, né, um éster, correto? Nesse caso, um éster, né? Nesse caso do éster, o que tem aqui? Existe ainda a ressonância, então pode ter isso, né? E a água pode, de novo, atacar isso aqui, né? E a reação volta, né? Então, eu tenho que tomar maior cuidado com o tal do subproduto. Tem que estar sempre retirando o subproduto, né? Ou você retira do reator, no caso da água, né? A temperatura de processo, a temperatura é alta, então a água vai sair, né? E você depois condensa, retira a água. Ou se for numa síntese, uma poliamida, né? Você, trabalhando com aleto de acila, você pode trabalhar com uma molécula que nós vamos colocar lá dentro do reator para bloquear o subproduto formado. Naquele caso, é o ácido clorídrico. Né? Mas basicamente é isso. O que nós mostramos aqui para vocês? Professor,
interromper rapidinho. Oi. Por que na poliamida geralmente usa o haleto, em vez de, sei lá, usar o ácido? As reações envolvendo haleto de acila, elas são muito mais rápidas, né? E você pode trabalhar em condições mais amenas de temperatura, mais brandas de temperatura, né? Elas são extremamente reativas, consideradas, comparadas com os ácidos de origem, né? Os ácidos equivalentes, né? Então, tem alguns polímeros também que têm problema de alta, né, TG, né, alta dureza, e à medida que você vai fazendo esse polímero, né, ele vai formando uma série de interações físicas, né? E isso compromete ainda mais o processo de polimerização e o aumento da massa molecular. Então, para você compensar isso, nesse caso desses polímeros mais rebeldes, né, você trabalha com haleto, né? Eles são muito mais reativos, né? Muito mais disparados, né? São mais reativos do que os ácidos que deram origem. Você pega cloreto de tereftaluíla, por exemplo, né? O cloreto de tereftaluíla, ele é muito mais rápido do que o ácido tereftálico, né? Muito mais. O único problema é que você forma como subproduto, né? Não forma mais água, você forma ácido, né? Então, você já tem que trabalhar em condições, né, mais apropriadas, né? Quer dizer, um reator, né, com melhor material de acabamento, você tem que ter um sistema de recuperação, né, de retirada do ácido clorídrico, né? A grande vantagem com relação à retirada é que o ácido clorídrico ele é muito volátil, né? Então, na temperatura do processo, né, costuma sempre ser muito alto, esse volátil sai muito rapidamente, né? Ou em escalas de laboratório, a gente mostra isso também para os alunos, né? Em escalas de laboratório você pode trabalhar com um sequestrador de ácido clorídrico, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com piridina, né? Piridina é uma base forte, né? E aí cada molécula de ácido formado naquele meio polar, ele vai ionizar o ácido clorídrico, né? Formando H+, e se alimenta. E aí você acaba, né, com H+ do ácido clorídrico, você protona a piridina, né? E forma um sal de piridina, que fica lá no meio reacional, né? Então ele, digamos assim, inibe, né, a reversibilidade da reação. Só que depois, na hora de você purificar o polímero, na hora de terminar o processo, você tem que lavar o polímero, né, para tirar esse sal de piridina, né, porque isso é um contaminante violento para o polímero, para principalmente o ser humano. Então você tem que tirar. Por isso que em escala de laboratório a gente faz isso, porque a gente trabalha sempre em pequenos volumes, né, mas em escala industrial, nem pensar. Né, usar piridina. Piridina é extremamente perigoso, né, principalmente para os homens. Aqueles que querem constituir família, evidentemente. Então é isso. Obrigado, professor. Oi? De nada. Agora, o que a gente mostrou aqui, gente? Vocês, por um acaso aqui, até agora, vocês viram algum polímero formado, né, na poligonalização? Não tem nenhum polímero, correto? A única coisa que eu mostrei aqui foi uma etapa de reação, ou seja, um diácido reagindo com um glicol, formando um éster, correto? Qual que é a diferença, né? Deixa eu passar para uma página nova. Isso aqui é uma etapa de reação, correto? Então, se a molécula fosse essa aqui, ó, gente. Ó. Também. É reversível, né? Qual que seria o produto dessa reação? Nós teríamos aqui, né, se fosse ácido acético, né? Ácido acético mais etileno, etanol, né? Dando acetato de etila, né? E formando água. Essa reação morre aqui, ela para aqui, ou seja, só tem uma etapa, né? Por quê? Porque CH3 não é reativo, né? CH3 não é reativo. Então eu eliminei aqui, ó, né? Duas funções reativas e a reação parou, tá? Então isso aqui é uma etapa, né? Já no caso da polimerização, né, por que nós formamos polímero, né? No caso anterior, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, né, um grupo ácido do lado esquerdo, um grupo ácido do lado direito. Né? No glicol, eu tenho um H de um lado e eu tenho um OH do outro.
na reação, nessa primeira etapa que eu formo, mesma coisa, liberar água, né, também, né, que eu tenho que retirar do meio para controlar a reversibilidade. Só que qual é o produto formado? Que é um éster, né? É um éster, da mesma forma que é um éster também. Só que do lado esquerdo do éster continua uma função reativa, do lado direito do éster continua uma função reativa. Então eu posso ter reação com essa ponta, eu posso ter reação com essa ponta. Então a cadeia pode crescer para cá, e a cadeia pode crescer para cá. Tá? Então isso aqui a gente vai discutir daqui a pouco, que é a questão da funcionalidade média, tá? Então, o que eu mostrei para vocês é apenas uma etapa. Tá? Então, vamos lá. Quando o Carothers, né, que foi um grande cientista na área de polímeros, né, que descobriu polímeros novos, colocou produtos novos no mercado, né, e, além disso, ele trabalhava muito com a parte de teoria de polimerização, né, também a parte de fisicoquímica, ele, Floyd Huggins, né, são os grandes nomes da nossa área. Então, esse Carothers propôs, né, um esqueminha para mostrar, né, como que acontece uma reação, né, de poliadição e policondensação. Então, isso é importante. Poliadição. Aqui nós podemos ter, na poliadição, por exemplo, nós podemos ter dois monômeros diferentes, tá? Os dois estão representados aqui dessa forma. Monômeros diferentes, dois monômeros diferentes. No caso da poliadição, o monômero pode ser diferente, mas ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma insaturação. Na policondensação, a mesma coisa. Na policondensação, eu vou ter, no exemplo dele aqui, né, tem dois monômeros, né? Ácido tereftálico, né? Etilenglicol. Ácido tereftálico, etilenglicol. Ácido tereftálico, etilenglicol. E assim por diante. Então, gente, o que a gente quer mostrar para vocês aqui? Qual é a diferença básica de poliadição e policondensação? É o que a gente chama de seletividade. O que é a seletividade? Aqui na poliadição, olha, quando você colocar o iniciador no reator, gera radicais, né, por decomposição. O radical ataca monômero bolinha, que pode atacar o monômero X, né, que pode atacar outro X, que pode atacar uma bolinha, que pode atacar mais uma bolinha, né, outra bolinha, outro X, e assim por diante. Ou seja, na poliadição, né, nós não temos, né, essa questão de seletividade muito acentuada, quer dizer, a gente vai ver depois que tem uma certa seletividade, mas, né, em princípio, na poliadição, qualquer monômero reage com qualquer monômero reator. Se você colocar 2, 3, 4, 10 monômeros diferentes, todos eles vão reagir, né, um com o outro. Tá? Existem algumas exceções em que um monômero se odeia, né, ele não quer reagir com ele mesmo, mas tem... A maioria dos monômeros não são rebeldes, tá? Eles reagem todos entre eles, tá? Então, aqui, olha, muito rapidamente, né, o radical está atacando o monômero vai, né, propagando, e muito rapidamente, no piscar de olhos, nós temos um polímero formado. Muito rapidamente já tem aqui, olha, uma macromolécula formada. Por quê? Porque a gente está vendo aqui não tem seletividade, né? Esse monômero bolinha pode reagir com o monômero X, X pode reagir com X, bolinha pode reagir com bolinha, tanto faz, né?
Agora, aqui na policondensação, gente, aqui é extremamente seletivo, correto? Por quê? Porque no exemplo anterior, grupo ácido só pode reagir, no exemplo anterior, com o grupo OH. Nas condições que nós trabalhamos, né? As condições que nós trabalhamos, não existe a possibilidade de reação OH com H. Não existe a possibilidade de reação, né, com ácido. Nas condições que nós trabalhamos, nós só vamos ter só essa possibilidade de reação, envolvendo moléculas químicas diferentes, funcionalidades químicas diferentes. Tá? Então, o que significa isso? Na policondensação, o que vai acontecer? Primeira etapa, vamos dizer que isso aqui seja o ácido, tá? Ácido e aqui glicol. Primeira etapa da reação. Um ácido reage com glicol. Forma o quê? Forma o que a gente chama um dímero. Né? Lá no outro ponto do reator, com ácido formando mais dímero. E assim por diante. Né? Aí, aqui, ó, de repente, esse dímero vai reagir com mais um ácido e forma um trímero. Esse aqui vai reagir com mais um glicol, forma também um trímero. De repente, esse e forma um, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, tetrâmero. Tetrâmero reage com mais um aqui, olha, forma um pentâmero. E assim por diante. Então, cada etapa de reação vai liberar uma molécula do seu produto. Certo? O que a gente está vendo aí, gente? Primeiro, a reação é lenta, comparado com a poliadição. Né? É lenta, bem demorada, não é? Você não forma polímero em piscar de óleo, como acontece na poliadição. Você tem que esperar muito tempo até que essas moléculas sejam consumidas. Ou seja, quando a concentração de monômero, né, ela diminui muito, aí sim você consegue ver a formação de polímero. Então, agora uma coisa que é importante para vocês entender qual é o significado de conversão na poliadição e qual é o significado de conversão na policondensação. Isso tem, né, dois significados bem diferentes. Tem alguma dúvida? Então, esse aspecto é extremamente importante para diferenciar as polimerizações de poliadição e policondensação. É a seletividade da reação. Tá? Esse é um parâmetro. Outro parâmetro que está interligado também à seletividade é justamente, né, tempo para a formação das cadeias poliméricas. Então, a gente vai falar aqui, na realidade, né, de conversão. Conversão a gente chama de X, né? E que a gente representa normalmente como percentual, né? Porcentagem de conversão, percentual de conversão. Tá? Então, no caso da poliadição. No caso da policondensação. Se eu colocar aqui assim, né, uma curva
Vou colocar aqui massa molecular e conversão. Percentual. E aqui mesma coisa. Massa molecular e conversão. Então, qual que é o perfil, né, da polimerização aqui? Esse é o perfil, né, de uma curva de variação de massa molecular com conversão, por exemplo. Né? O que a gente está percebendo aqui, gente? No tempo zero, o que seria o tempo zero? Né? O que seria o tempo zero? É a entrada do iniciador. Então, à medida que você vai, quando você colocar o iniciador é o último reagente que você coloca na polimerização. Né? Quando você colocar o iniciador, a reação dispara. Né? Então, nós temos, logo no início, já a formação de uma cadeia. Essa cadeia nasceu nesse momento, adicionou monômero, cresceu e morreu nesse limite aqui. Ela fica lá no meio reacional, perdida, né? Pronta. De repente, forma mais uma. E à medida que o tempo avança, vai formando mais cadeias. Vamos formando mais cadeias. Até chegar no final do processo, onde você tem aqui, por exemplo, 100% de conversão, você gastou todo o monômero. Então, é importante, anota aí, é importante, quem for apresentar esse trabalho, né, mostrar como que você consegue controlar esse platô aqui. Esse platô está bem alto, né, ou seja, a massa molar é alta. Mas eu posso ter uma situação em que, né, eu posso controlar essa massa molecular. Eu posso parar aqui, né? Eu posso ter uma massa molecular menor ainda. Eu que escolho qual é a massa molar final do polímero, né? Então, a gente pode, interessante estudar bem isso para mostrar, né, para a turma, né, como que varia esse platô. Tá? Esse platô, na realidade, essa massa molecular aqui, essa massa molar, que a gente está falando aqui, é uma massa molar média sempre. É um valor médio que saiu lá do diagrama de GPC, por exemplo. E na policondensação, gente? Qual que é o perfil da policondensação? No caso de massa molecular, né? O perfil é bem diferente. O perfil é ou seja, o que nós estamos observando aqui, gente? Olha, durante um bom tempo de polimerização, vou melhorar. Durante um bom período da reação, né? Eu não estou formando nenhum polímero. Então, se você pensar aqui, ó, né, olha, tudo isso aqui, ó, toda essa região aqui, ó, isso não é polímero. O que são essas moléculas formadas aqui? São aquelas moléculas intermediárias, né? Dímero, trímero, tetramero, pentâmero e assim por diante. Né? Então, só vai acontecer a formação de polímeros, como eu falei agora há pouco, né, na página anterior, quando a maior parte do monômero, né, por exemplo, ácido tereftálico, né, e etilenoglicol, se for ácido, né, ácido tereftálico, etilenoglicol. Quando essas concentrações desses dois monômeros, né, estiverem bem baixinhos, o que é baixinho? Em torno de 5, 6, 7%,
Aí sim é que eu já tenho aquelas espécies maiores aqui, ó, né? Que estão se interligando, né? Para formar, né? Polímeros. E aqui eu tenho, então, um aumento significativo de massa molecular. Então, percebam a diferença em termos de velocidade de formação de macromoléculas, né? Aqui é extremamente rápido, né? Já nos primeiros minutos de reação você já tem polímero formado, né? E aqui você só vai ter polímero formado lá, né? No final do processo, quando você tem, né, 90, a gente fala que tem 90 a 95% de conversão dos monômeros, ou seja, você gastou aqui, olha, 90 a 95% disso aqui. Ou seja, sobra só, né, de, né, 5 a 10% de monômero livre, ácido leftárico ou etilenglicol. Nesse momento que você vê realmente um ganho de massa molecular. Que antes disso, não. Nós temos, né, só aquelas moléculas intermediárias. Né? Isso é importante, gente. Claro que é importante. Primeiro, né, isso aqui, essa seletividade, né? A questão da temperatura, a questão da baixa reatividade, né, é que define qual é a diferença de massa molecular dos polímeros que se obtém por poliadição e por policondensação, né? Uma coisa que é importante, já que a gente está mostrando essa curva, a propriedade final de um polímero depende diretamente da massa molecular, tá? Da massa molecular do polímero. Então, quando você vai fazer um polímero na indústria, você tem que saber exatamente qual é a aplicação que você vai, onde você vai utilizar, quais são as propriedades mais importantes que você tem que medir, né, como dureza, por exemplo, né, ou resistência à abrasão, risco, sei lá. E aí você tem que definir a massa molar, a massa molecular, né, do teu polímero. Né? Então, aqui na poliadição, a massa molecular, ela depende muito da técnica de polimerização. Tá? Então, é sabido que, por exemplo, na polimerização em emulsão, é a técnica onde a gente obtém as maiores massas moleculares, tá? Da ordem de 1 milhão. Então, você tem aqui, né, massas molares extremamente altas, por exemplo. 1 vezes 10 na sexta, né? Gramas por mol. Essa massa molecular é muito alta para aplicação, na fabricação de adesivos, de tintas, né? Porque o filme fica muito duro, vai ficar muito vai trincar facilmente, né? A ATG vai aumentar muito, né? Então, eu posso, de repente, para fazer um adesivo, uma tinta, eu posso querer esta massa. Essa, de repente, seja a massa ideal, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que trabalhar com um processo, né, de inibição do crescimento da cadeia. Eu vou ter que matar as cadeias nesse tamanho aqui, né? Então, eu vou mudar o destino. Antes o destino dela era chegar aqui, ó. Desculpa. Antes o destino dela era chegar até aqui, essa região, né? Agora eu quero que ela chegue, a massa molecular cresça no máximo até essa região. Então aqui nós vamos ter que colocar agente transferente de cadeia, CTA, né? Que tem uma ligação fraca, enxofre hidrogênio, né? Que vai, né, ter esse hidrogênio abstraído no radical em crescimento. Então esse radical vem aqui e mata a cadeia polimérica. Então eu vou trabalhar com esse agente transferente de cadeia. Só que nesse caso, gente, como a reação aqui é muito rápida, né? Você coloca no tempo zero iniciador, já dispara a reação, já forma polímero. Então não dá para você adicionar isso aqui depois de iniciar a reação, né? Você vai ter que adicionar esse CTA aqui, olha, né? Antes de começar a polimerização. Né? Em alguns processos já coloca uma fração no pé de reação, no reator, e já em outros processos você pode alimentar isso aqui junto os monômeros. Você está alimentando o monômero com vazão controlada e você vai adicionar também o CTA. Tá? Então, o que acontece? Mais comum é você adicionar o CTA antes de começar a polimerização, antes de iniciar, né, as cadeias. Tá? Aí, o que eu costumo falar para os alunos, né, em sala de aula, né? Imagine que o aluno, né, de C foi para o laboratório, né, e não tá sabendo trabalhar direito ainda, né? Foi fazer a polimerização e esqueceu de colocar o CTA. Começou a polimerização com o CTA, né? Aliás, desculpa, sem o CTA. Aí ele lembrou, nossa, o que eu fiz? Não coloquei o CTA, vou colocar agora. Então ele coloca, digamos assim, 5 minutos depois, ou 10 minutos depois de ter iniciado a reação.
que vai acontecer? Se ele colocar, por exemplo, o CTA, se ele colocar o CTA, por exemplo, nesse tempo de reação, olha, digamos que ele coloque o CTA, né? Nesse tempo de reação, o CTA só vai começar a fazer efeito para as novas cadeias. Por quê? Porque a reação é muito rápida, né? Até aqui, o tempo zero, até aqui não tinha CTA. Então, o que aconteceu? As cadeias, desculpa, né? Por exemplo, vieram até aqui. Professor, Oi. o que é o CTA mesmo? Desculpa, eu perdi isso. O CTA é um agente de transferência de cadeia. É o que o pessoal chama na indústria também, o jargão que eles usam, é um limitador, né, do crescimento da cadeia, né? Então, para você ter uma ideia, um exemplo, né, de CTA, um dos mais utilizados, né, é a N, um dos mais utilizados, né, é a N do decil mercaptano. Isso aqui você passa na fábrica, passa na BASF, por exemplo, quando eles estão pesando isso aqui, você sente o cheiro de longe. Isso aí fede muito, né? Porque são mercaptanas, né? O enxofre, né? Então, qual é a característica dessa molécula? Qual é a característica? Nós temos aqui assim, ó. Opa. N-dodecil. Não, grupo alquilo linear, ó. 10, 11, 12. N-dodecil, né? Mercaptano. Por que eu escolhi essa molécula? Porque essa molécula aqui, ó, por efeito indutivo, né? Ela enfraquece muito essa ligação enxofre-hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ele é muito, né, lábil. Ele sai muito fácil daqui, rapidamente. Né? Então, o que acontece quando você tem esse CTA no reator? Né? Se você tem só, né, radicais mais monômero, né? Isso aqui está adicionando monômero e está crescendo cada vez mais, correto? M, forma M. Agora, se você tiver aqui, ó, essa macrocadeia querendo crescer mais, porque está cheio de monômero aqui na vizinhança, né? Só que se ele encontrar de frente com essa molécula, com esse CTA, né, essa reação aqui, na presença desse hidrogênio, é uma reação com uma energia de ativação zero, praticamente, tá? Então, ele abstrai rapidamente esse hidrogênio, ou seja, mata a cadeia e define o tamanho dela. Então, ao invés dele continuar adicionando monômero, né, ele encontra com o CTA e acaba limitando o crescimento da cadeia. Né? Ora, quanto maior, né, aqui você tem, por exemplo, monômero, né, concentração de monômero no meio racional, e você tem concentração de CTA. Né? Quanto maior a concentração de CTA, o que acontece? Maior é a probabilidade de encontro do CTA com os radicais que estão querendo crescer. Né? Isso significa, então, quanto maior a concentração de CTA, né, menor vai ser a massa molecular do polímero. Né? Se eu quiser uma massa menor ainda, coloca mais CTA, aí a massa molecular vem aqui. Se eu quero uma massa molar maior, diminuir a concentração de CTA, a massa vai subir. 0 CTA. E no caso por exemplo, de polidispersividade, em relação a isso, né? Digamos assim, quando você vai adicionando, se você adiciona em tempos diferentes, você varia o tamanho da cadeia e aí, consequentemente, você aumenta a polidispersividade do seu polímero, certo? Na realidade, veja bem,
O índice de polispersão, que a gente chama de Day-Stroke, né? Agora a gente mudou o nome disso, a gente chama de índice de dispersão, né? Ou apenas dispersão, que a gente chama de Day-Stroke. A dispersão, ela varia em função de cada mecanismo, tá? O mecanismo de poliadição, né, convencional, a polidispersidade dele, o índice de dispersão, é largo, né? Se você passa para uma... que é largo? 2, 2,5, né, o Day-Stroke. Se você passa para uma polimerização via ziegler-natta, esse Day-Stroke vai para 30, ou seja, isso depende muito do mecanismo, tá? O que eu quis mostrar aqui agora, que eu falei, né, do aluno que esqueceu, é o seguinte, né? Se o aluno esquecer... Bom, vamos imaginar assim, ó. Primeiro, né? Uma polimerização com 0... Né? Uma polimerização com 0 de CTA. Então, se eu pegar esse polímero aqui no final da reação, se eu pegar o polímero pronto, né? Levar para um GPC, fazer a determinação da massa molecular, né? Eu vou ter lá uma massa molecular, eu vou ter um tipo de curva, né? Muito semelhante a isso. Né? Então, aqui eu vou ter meu Day-Stroke, né? Que é calculado em relação a MW e MN. Né? A razão entre MW e MN é que me dá o meu Day-Stroke. Então, o que acontece? Se eu pegar agora esse tipo de reação, né? E o aluno esqueceu de colocar o CTA, tá? Colocou depois. Ele colocou depois o CTA. Então, o que acontece, né? Se ele colocou o CTA nesse tempo aqui, por exemplo, só a partir daqui eu tenho a redução da massa molecular. Aí o que acontece? Como que você pode descobrir se teve erro no processo ou não? Né? Se você passar essa amostra agora deste polímero no final, esse polímero que você obteve no final aqui, né? Se você passar isso no GPC, você vai ter, na realidade, um sistema, né? Uma distribuição bimodal, tá? Você vai ter uma moda... É verdade, né? Vão ser 2 picos, né? No caso da... Isso, ó. Você tem 2 modas, né? Você tem essa família de polímero que foi formada, né? Antes de adicionar o CTA, e você tem essa segunda família de polímero, né? Com menor massa, né? Que foi formada depois de adicionar o CTA. Né? Então, aqui você fica bem nítido, né? O erro do processo. Né? Mas perceba, né? Que os dois, mesmo na presença do CTA, né? Tem a mesma dispersão, né? Isso. Pode ter a mesma... Não vai ser exatamente a mesma, tá? Mas também é larga. Né? Sim, aí é no caso por causa do mecanismo, né? O tipo de... Isso, por causa do mecanismo. Não por causa da presença do CTA aqui. Né? Entendi. Obrigada. Se você passar depois lá para a polimerização viva, né? Aí é diferente. Aí realmente, né? Como você consegue controlar, né? O crescimento de cada cadeia, né? Aí sim, aí você tem um sistema, né, extremamente, né, monodisperso. Então, você tem, né, uma dispersão muito próxima de 1. Né? Você tem algo bem estreito. Né? E aqui você tem uma distribuição de massa molecular, um Day-Stroke, né, que é próximo a 1, que é característico de polímeros vivos. Né? Que é bem diferente da poliadição, né, convencional, onde você não controla a cadeia, que tem uma poliespecificidade, né, um índice de poliespecificidade que é largo. De largo. Então, gente, aqui, o que eu estou querendo falar com tudo isso que eu falei agora, o que eu estou querendo dizer, na verdade, de maneira mais simples, né? Se você precisa controlar a massa molecular, né, você tem que fazer esse controle logo no início do processo, ou seja, antes mesmo de começar a polimerização, correto? Se você quer uma massa molecular menor, você já tem que entrar com o CTA, né, aqui, antes de começar a polimerização, antes do tempo 0. Né? Então, é lógico que a gente faz um estudo antes do laboratório, né? Quando a gente está no laboratório de pesquisa ou na indústria, né? A gente está trabalhando, por exemplo, com novos monômeros, né? Que não conhece direito a polimerização dele. Então, você faz primeiro um estudo, que é muito básico. Você faz reações, né, com pequenos volumes em vários reatores, né? E traça uma curva, né, de variação da massa molar com a concentração de CTA. Então, você vai fazer uma polimerização com 0 CTA. De repente, a massa molecular está lá em cima, né? Muito alta. Aí depois você vai aumentando, né?
0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, né? 1,5%, 2%, depende do que você quer, né? Aí você vai ver que você tem uma queda da massa molecular à medida que você aumenta a concentração do CTA. Lembrando que, né, os alunos que vão apresentar o trabalho de poliadição, né, vão precisar falar, olha, como varia a massa molecular, né, numa poliadição em função da técnica de polimerização, tá? Então, só para adiantar já para vocês, né, nós temos quais técnicas mais utilizadas hoje na indústria, né? Nós temos polimerização em massa, né? Nós temos a polimerização em solução, nós temos a polimerização, né, em emulsão, nós temos a polimerização, né, em suspensão. Essas são as 4 técnicas mais conhecidas, né? Então, dessas 4 técnicas de polimerização aqui, né, aquela que gera polímero de menor massa molecular, né? E o que é menor massa molecular, tá, gente? É algo em torno de 30.000 gramas por mol. Isto para poliadição é baixo, tá? Para poliadição é baixo, para policondensação é altíssimo, mas para poliadição é muito baixo, né? Por quê? Porque na emulsão, por exemplo, eu consigo chegar, né, a massa molecular de aproximadamente 1 × 10⁶ grama por mol, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes agora, mas se alguém, né, depois tiver interesse, eu posso explicar, né? Porque tem que entrar na teoria da emulsão, explicar o que é polimerização e emulsão, o que é sistema compartimentalizado, né? O que é fluxo radical, entradas e saídas radicais, ou seja, isso já é bem mais complexo, tem que entrar lá na técnica mesmo. Agora, a solução já é fácil, bem fácil de explicar. Bom, primeiro, na massa, o que tem na massa, gente? Na massa só tem, né, monômero e iniciador. Né? O que tem na solução? Monômero, né, solvente e iniciador. Tá? Por que na solução, né, nós geramos as menores massas? É bem fácil de entender. É o mesmo princípio do CTA. Né? Vamos imaginar como exemplo, né? Síntese do PS em tolueno. Melhor solvente para explicar isso. E pior solvente, né, na prática, porque diminui muito a massa molecular e além de ser muito tóxico, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui um radical, de novo. É tudo uma questão de competição, tá? Nós temos um radical que está louco para crescer, né? Adicionando mais monômero. Então, vai adicionando monômero, né? Vai crescendo. Né? Isso seria na polimerização em massa, por exemplo. Agora, se eu colocar solvente, gente, se eu colocar solvente, e atenção, quando a gente fala de polimerização em solução, a gente está falando de polimerização com teor de sólidos, por exemplo, né? De 45% a, no máximo, 60%. Ou seja, 45% a 60% de polímero, né? Ou aqui, né? 40% de solvente ou 55% de solvente. Ou seja, tem muito solvente. Né? Qual é a característica do tolueno, gente? Qual é a característica do tolueno? O tolueno, ele tem, diferentemente do CTA, que eu acabei de mostrar para vocês, né? O tolueno, esse solvente que é ruim, ele tem 3 hidrogênios lábios. 3. Então, qualquer um desses hidrogênios ele vai competir com o monômero. Esse radical vem, ele, né, abstrai esse hidrogênio. Então, mata a cadeia, não consegue mais, né, adicionar monômero. Então, você define o tamanho. Então,
Imagina uma polimerização que você tem, né, de 40% a 55% solvente em relação à massa de monômero. Né? Nós estamos falando aí de uma situação, por exemplo, aqui, né, de mais solvente do que polímero. Né? Então, todos esses radicais aqui vão estar, né, solvatados por solvente, cheios de solvente na vizinhança. E cada uma molécula de solvente tem 3 hidrogênios látex. Então, o que acontece aqui? A probabilidade de abstração de hidrogênio é altíssima. Né? Então, a massa molecular cai muito no processo. Então, tem como resolver isso? Não tem. A única coisa que você pode fazer para resolver é trocar o solvente. Né? Buscar um solvente que tenha, né, menos hidrogênios lábeis. Né? Para diminuir isso que a gente chama de... Isso que eu estou mostrando para vocês, é uma etapa do mecanismo que eu não mostrei ali, que chama transferência de cadeia, né, transferência de cadeia ao solvente. Então, transferência de cadeia ao solvente diminui demais, né, a massa molecular. Se aumenta a coeficiente de transferência de cadeia, você diminui demais a massa molecular. Né? Tá certo? Eu tô com uma garganta seca. Vou fazer um intervalinho de 10 minutos, gente. Tá bom. A gente vai terminar a aula cedo, né? Então a gente vai fazer um intervalo aqui de 10 minutos. Tá certo. Tá bom? Ok. Ok. Tá ok. Até mais, então. Tchau. Peraí, filho, eu tô na aula online. Ok. Ok, Mais professor. alguns minutos só de aula. Vamos lá. Uma coisa que é bastante difícil para os alunos de graduação, quando eles estão vendo isso pela primeira vez, né, é entender essa questão de seletividade, essa questão de velocidade de tamanho, né, de crescimento de cadeia, né, e principalmente a questão da grande diferença que existe entre a massa molecular dos polímeros da poliadição e da policondensação. Né? Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui agora. Quando a gente fala de polímeros de condensação, né, poliésteres, poliamidas, né, e outros, a gente está falando de polímeros, né, que tem massa molar que pode variar de 3.000 a 5, 6, 7.000 gramas por mol. Né? Isso é bem menor do que a menor massa que a gente obtém na polimerização por adição, né, que é essa que eu mencionei para vocês aqui, de 30.000 gramas por mol, né, no caso da polimerização em solução na presença de solventes, né, que tem alto coeficiente de transferência de cadeia. Né? Por que essas massas molares são tão, né, diferentes quando a gente compara poliadição com policondensação? Né? As diferenças, basicamente, né, nós podemos começar com a diferença de reatividade. Né? Quando você tem na policondensação, na poliadição, né, você tem aqui, olha, né, um radical, você pode ter um ânion e você pode ter um cátion. Né? Todas essas 3 espécies, né, elas são extremamente reativas. Né? Então, quando você pega um radical, por exemplo, né, você coloca ele perto de uma molécula de monômero, né, que tem uma dupla ligação, a ligação pi, né, você abre facilmente essa molécula e tchum, né, adiciona o radical. E quando você, depois de adicionar isso, né, formou o radical monomérico, né, quando entra na propagação, né, você coloca aqui N moléculas de monômero, você começa a formar o polímero, né? E libera calor, libera energia. Né? Então, na poliadição, por exemplo, né, na indústria, em muitos processos, e muita síntese de polímeros, né,
o processo se autossustenta em energia, né? Porque enquanto tiver monômero no meio reacional, enquanto tiver monômero, né? Cada molécula de monômero que entrar na cadeia, ele libera um ΔH, né? Então, evidentemente, cada monômero tem o seu ΔH, né? Então, ele vai liberando muito calor. Em algumas situações, esse calor é liberado tão alto, né, tão intenso, que você tem que refrigerar o reator. Você tem que trabalhar, né, em algumas situações, trabalha a temperatura abaixo de zero. No caso de polimerização aniônica, por exemplo, né? E, evidentemente, que quando essa concentração de monômero vai diminuindo, né, a contribuição dele, né, para gerar calor vai diminuindo também. Então, o reator ele tem uma temperatura de set point, né, ele desliga a água de refrigeração e liga no aquecimento, né, para manter essa temperatura de set point, que é a temperatura necessária para decompor o iniciador, né, porque o iniciador é o nosso, né, a iniciação, a nossa reação aqui é fundamental, né? É limitante. Se parar a iniciação, você não gera mais radical, você não consegue mais polimerizar. Então, a gente trabalha numa temperatura de set point, né, que é escolhida em função do tipo de iniciador. Né? Mas essa reação aqui, o que eu estou querendo falar? Ela é extremamente rápida, né? Porque essas espécies, ou seja, elétron, ânion, cátion, essas espécies são extremamente reativas, né? E no caso da condensação, gente? No caso da condensação, vocês já estudaram bastante química orgânica, né? Você tem esta reação. Essa reação aqui, né? Ela não é espontânea, né? É uma reação muito lenta, né? Você precisa, né, esperar a ressonância dessa carbonila, a adição do grupo OH da outra molécula, né? Liberação de água, né? Isso aqui não é espontâneo, né? Então, diferentemente da poliadição, aqui nós temos que aquecer, nós temos que fornecer muita energia, né? Se lá na poliadição eu tinha que, né, trabalhar em temperatura negativa, né, ou estar sempre refrigerando o reator, né, para poder controlar o calor liberado, né? Porque as reações são muito rápidas, né, liberam energia, são isotérmicas. Aqui não, aqui essas reações elas são endotérmicas. Eu vou ter que fornecer temperatura, calor, né, energia, né, para poder garantir a polimerização, né? É lógico que nós vamos trabalhar com catalisadores também, né? Pode ser um catalisador ácido, né, para poder, né, acelerar, né, essa abertura dessa ligação. Essa ressonância, tá? Posso trabalhar com catalisador ácido para poder acelerar essa ressonância, para poder, né, deixar esse carbono, essa carbonila aqui, né, central, deficiente de elétron, desculpa, né, para favorecer, então, né, o ataque, né, nucleofílico dessa espécie. Né? Mas, então, esses são aspectos. Está claro para vocês? São as espécies envolvidas na poliadição, que são bem diferentes das espécies envolvidas na policondensação. A reatividade delas são muito diferentes. Né? Então, numa, você tem um sistema que é isotérmico, libera calor. Outra, você tem um sistema que é endotérmico. Né? Então, para vocês terem ideia, gente, dependendo do polímero, a gente está falando aqui de polimerizações que começam, no mínimo, com 110, 120 graus, e pode chegar até 270 graus centígrados no reator. Né? Se a gente for fazer um quebra da vida, né, uma poliamida aromática, uma aramida, né, eu tenho que trabalhar com temperaturas altíssimas para poder garantir, né, o mínimo necessário de massa molecular. Então, eu esqueci de falar uma coisa. Antes de a gente falar dessa questão da seletividade, não, os parâmetros, né, que estão relacionados com essa diferença gigantesca de massa molecular entre a policondensação e a poliadição. Eu esqueci de falar uma coisa importante lá. Né? Não, deixa para depois. Da hora que for falar sobre funcionalidade média, né, é assim, ó. Deixa eu só para vocês me lembrarem depois. No caso da policondensação, né, eu tenho aqui, ó, massa molecular,
nada de polímero, de repente, opa, começa a formar. Então, num curto intervalo de tempo, né, olha, num curto intervalo de tempo é que você tem a formação do polímero realmente que você quer, né? Todo esse tempo aqui, olha, né, foi para a formação das moléculas intermediárias. Então, o que acontece? Se você quiser parar uma reação, se você disser, olha, o meu cliente precisa de um polímero com essa massa molecular, né? Eu tenho que saber exatamente onde eu estou aqui na conversão, né? Eu tenho que saber em que ponto eu estou dessa curva, né? Porque digamos que você não faça análise, né, do sistema, não faça uma análise de conteúdo de liberação de água, né? Ou variação de índice de acidez, variação de índice de OH, que são as medidas que a gente faz, determina para poder determinar a massa molecular. Então, se você quiser parar a massa molecular, parar o crescimento, né, você tem que saber muito bem onde você está na reação, porque você quer parar aqui, ó, nesse ponto, né? Se você errar o ponto, se você colocar alguma coisa no reator para parar a reação aqui, ó, né, você nem sequer formou polímero, você matou os dímeros, os trímeros, tetrâmeros, aquelas moléculas intermediárias, né? Por que eu estou falando isso? No caso da policondensação, a gente vai ver depois, não hoje, na semana que vem, eu acho. Hoje acho que não vai dar tempo. Nós temos o que a gente chama de funcionalidade média, tá? A reação de polimerização só acontece enquanto você tiver duas funções químicas diferentes, né? E em ambos os lados, aqui tem o H de um lado, né? Aqui pode ter, né? Outro H também. Então, se você eliminar uma dessas funções, ou essa aqui, se você eliminar uma delas, né? Você para a reação, tá? Então, o que significa isso? Eu comecei a polimerizar, a massa molecular está crescendo muito, né? Para parar a minha reação, tem duas maneiras, né? Normalmente, a gente só resfria o reator já é suficiente, mas se você, né, quiser parar de maneira muito mais rápida, instantânea, você pode colocar aqui dentro uma molécula monofuncional. Por exemplo, etanol, né? Ou pode ser ácido acético, depende, né? Então, o que vai acontecer com esse etanol, gente? Que é uma molécula pequena, que tem uma boa difusão molecular, né? Ele rapidamente vai encontrar essa ponta de cadeia aqui, ó, e vai atacar essa cadeia, né? Atacando essa cadeia, o que acontece? Ele forma um éster, né? Só que esse éster não tem mais grupo reativo na ponta. Então, você matou esse sítio ativo. Né? Esse não reage mais. Tá? Agora, é importante que você adicione essa molécula, né, nessa região, ou seja, onde você está formando polímero, né? Imagine que se você adicionar essa molécula nesse intervalo aqui, ó, para cá, você vai estar matando todas aquelas moléculas pequenininhas, intermediárias. Nem chegou a formar polímero. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, mas agora vamos tentar entender, então, né, por que, né, a massa molecular dos polímeros obtidos em policondensação é muito menor do que os polímeros obtidos em poliadição. A reação de policondensação, né, ela é, primeiro, seletiva. O que significa isso? Ácido só reage com OH, por exemplo, né? Aleto de acila, né? Aleto de acila só reage com diamina, por exemplo, né? Ou seja, sempre grupos reativos diferentes reagindo, né? Essa é a seletividade, né? O que significa isso? Digamos que eu tenho uma cadeia que está assim, ó. Isso já é uma cadeia polimérica, com grau de polimerização N. Né? Digamos que essa cadeia está querendo crescer, né? Aqui já não tem mais, nós estamos falando do final da reação, tá? Já não tem mais praticamente nada de M1 e nem M2. Já zerou aqui.
aqui praticamente zero. Então, o que tem aqui já são macromoléculas sendo formadas lá no final. Então, imaginemos que a gente tem aqui duas macromoléculas vizinhas, mas nessa situação. O que acontece aqui? Não tem como reagir, correto? Porque OH não reage com H. Grupo ácido não vai reagir com o grupo ácido. Então, eu dependo aqui de uma difusão molecular, uma difusão dessa macromolécula, ou dessa macromolécula, para que as duas pontas se encontrem na posição certa para a formação do meu polímero. Agora sim, aqui eu posso reagir. O que significa isso, gente? A polimerização por condensação é extremamente dependente de difusão molecular. Né? A cinética, o crescimento da cadeia, né, eles são dependentes da difusão molecular. Ora, quanto maior a massa molar de um polímero, né, maior é a viscosidade do meio reacional. Quanto maior for a viscosidade do meio reacional, menor é a mobilidade, ou seja, menor é a difusão, né? Menos intensa é a difusão molecular. Né? Então, essa polimerização, só baseado nessa questão de seletividade e nessa questão de difusão molecular, né? A gente fala o seguinte: essa reação é uma reação que ela não termina nunca, ou seja, não é que ela não termina nunca. Você não consegue chegar, digamos assim, a ligar a todas as espécies. Existe um autocontrole da massa molecular. Ela vai até ela consegue, ela vai crescendo até onde ela consegue se movimentar, para poder encontrar outra função reativa que esteja perto para poder fazer uma nova ligação química. Né? Então chega um momento em que a reação para. Não adianta você ficar no reator uma semana tentando aumentar a massa molecular, porque não vai aumentar. Né? Mesmo aumentando a temperatura, não tem jeito, você não vai conseguir, né, garantir mobilidade para aquelas moléculas, com aquela massa molecular, com aquela viscosidade alta, né? Garantir que exista mobilidade suficiente para poder encontrar ponta por ponta. Tá? Tem a questão também da probabilidade, né? Que a gente fala, isso está embutido também, né? Quer dizer, qual é a probabilidade de um grupo, né? Qual a probabilidade de um grupo OH se movimentar e encontrar frente a frente com um grupo, né, carboxílico? Né? Então, isso é a seletividade, tá? Seletividade. Outra coisa, então, que a gente pode falar, né, é a difusão molecular. Difusão molecular, né, que está relacionada com a massa molecular, que, por sua vez, está relacionada com a viscosidade. Desculpa. Professor, você pode repetir a parte da viscosidade? Quanto maior a viscosidade? Ah, sim, claro. Espera só. Polímero, né? Polímero é diferente de uma molécula simples, uma molécula orgânica pequena. Tá? Polímero é uma macromolécula. Né? E como é uma macromolécula, né, nós temos sempre, se a gente colocar aqui assim, né, 3 eixos, uma macromolécula, ela está sempre, né, dessa forma, na forma de um enovelado. Né? Ela ocupa um volume, né? A massa molar é alta, né? Que é um polímero, e ela ocupa um volume que é enorme. Esse enorme depende da massa molecular, evidentemente. Então, quanto maior a massa molecular de um polímero, né, maior a massa molecular do polímero, maior vai ser a viscosidade do meio. Seja o polímero em estado fundido, né, viscoso, seja o polímero numa solução polimérica, né, quanto maior a massa molecular, maior a viscosidade. Né? Por quê? Porque quando você tem macromoléculas, por exemplo, se você colocar, vamos imaginar no estado fundido, tá? No estado fundido, o polímero está lá na extrusora, na injetora. Quanto maior a massa molecular, olha, né? Tem uma macromolécula, aqui pode ter uma outra macromolécula formando um entrelaçamento, nó, né? Interações físicas e intramoleculares, né?
Então, aqui nós temos entrelaçamento, mais uma outra macromolécula, e tudo isso aqui, né, aumenta a viscosidade. Né? Então, quanto maior a massa molecular, maior é o número de entrelaçamentos, maior é o número de nós, né, que formam, né, e interações físicas. Isso aumenta a viscosidade do meio. Né? Se você tiver em solução, por exemplo, agora, colocar um polímero, né, pega um pedacinho de polímero, dissolve no solvente, coloca dentro de um, né, Erlenmeyer, coloca THF, por exemplo, coloca o polímero lá. Ele vai demorar para dissolver, porque a gente está falando de polímeros, né, então demora para dissolver. Né? Tem que aquecer, colocar no ultrassom, coisa e tal, para dissolver mais rapidamente. O que vai estar lá dentro? Eu vou ter assim, ó, polímero solvatado pelo solvente. Então, quanto maior a massa molecular, de novo, maior a possibilidade de entrelaçamentos, maior a possibilidade de formar nós, e isso acaba, né, aumentando demais a viscosidade do meio. Tem uma maneira para medir isso que a gente usa, que é capilaridade, tá? Então, nós temos, por exemplo, um capilar, né? Vamos imaginar, por exemplo, viscosidade do tipo Belode. Aqui eu tenho um menisco, uma marquinha aqui, ó, e outra marca aqui. Né? Então, isso aqui é um reservatório, né, onde vai cair a solução polimérica. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, só THF, um solvente que é comum para polímero, tá? Vou colocar THF aqui. THF. Eu tenho um mecanismo, né, que eu posso soltar, deixar escoar esse líquido, né? Então, quando eu liberar no escoamento líquido, o líquido vai começar a descer, ele vai descendo, né? Quando ele passar nesta marquinha, eu aciono meu cronômetro. Quando ele passar por essa marca, eu desligo o cronômetro e marco o tempo. Né? Então, eu vou ter aqui um tempo zero, que seria o tempo do solvente. Né? Seria o tempo do solvente puro. Né? Agora, o que acontece se eu colocar, digamos assim, uma concentração muito pequena de polímero aqui? Digamos que a gente pudesse colocar aqui, né? A gente conseguisse calcular e colocar só uma macromolécula. Ó. Eu vou colocar aqui o THF de novo e colocar uma macromolécula só. Então, vou colocar uma. O que vai acontecer com essa macromolécula? Quando você, de novo, né, acionar o sistema, né, deixar escoar a solução polimérica, né, o que vai acontecer? Quando esse solvente está passando pelo capilar sem nenhum problema, sem nenhuma resistência, né? Mas quando chegar essa macromolécula aqui, ó, nesse capilar, ele vai, né, dificultar a passagem da solução. Então, eu vou estar medindo um tempo agora aqui, né? Tempo zero seria o tempo solvente, desculpe, aqui é o tempo da solução polimérica. Né? Então, a relação, né? Aqui você tem que o tempo de solução polimérica, evidentemente, vai ser muito maior, né, do que o tempo do solvente puro. Né? Então, a relação entre os dois dá uma medida de viscosidade. Né? Que é um princípio, é um início de uma metodologia que a gente utiliza para determinar a massa molecular de polímero, quando a gente não tem GPC. Né? Medida de viscosidade de soluções poliméricas. Então, o polímero, resumindo, o polímero, como tem massa molecular muito alta, ele pode, né? Pode não, ele aumenta muito a viscosidade, né, do meio onde ele se encontra. Inclusive durante a síntese. Né? Então, no momento que você está sintetizando, o que você está fazendo na síntese? Na síntese, você está formando, olha, formou uma macromolécula no meio racional. Aqui está cheio de monômero. Pode ter solvente. Monômero e solvente tem baixa viscosidade, correto? Mas começa a formar polímero. Aí, opa, já tem uma macromolécula. Então, já aumentou a viscosidade dessa, né, desse meio racional. Agora, de repente, forma outra macromolécula. Opa, já pode ter interação física entre as macromoléculas, né? Pode ter aqui um entrelaçamento. Aí vai formando mais polímero. Opa, o que acontece? Está aumentando a concentração de polímero, aumentando a massa molecular de cada um deles, né? E, consequentemente, aumenta muito a viscosidade do meio. Qual é o impacto disso, então? No caso da policondensação,
no caso da policondensação, nós falamos, bom, primeiro, seletividade. Né? Se eu tiver aqui, olha, 2 pontas de polímero, né? Querendo, ó, 2 pontas aqui, ó, uma aqui e outra aqui, né? Se essas funções forem funções reativas diferentes, ótimo, pum, liga, aumenta a massa molecular, né? Mas se de repente nós tivermos aqui a mesma função reativa, né? Então não tem reação nessa ponta. Se eu tiver ácido e ácido, não reage. Tá? Isso seria a seletividade, correto? Porque, veja bem, se não tivesse a questão de seletividade, nossa, a massa molecular poderia aumentar. Não é? Por quê? Porque a probabilidade de encontro das pontas, né? E aliando o fato de que quadradinho pode reagir com quadradinho, né? Ácido com ácido, glicol com glicol, quer dizer, aí eu não teria tanto problema de massa molecular. Mas aqui, infelizmente, eu tenho que ter funções químicas reativas diferentes. Além disso, tudo bem, digamos que tenha encontrado, olha, encontrou aqui, deu sorte, encontrou um H com ácido, né? Só que a cinética é lenta, a reação não é espontânea, eu tenho que fornecer energia, calor, né? Então, isso tem a ver com a reatividade das espécies envolvidas, né? Nós temos o que eu falei agora, a difusão molecular, que tem a ver, né, com, né, viscosidade, que por sua vez tem a ver com massa molecular. Aumenta a massa molecular, aumenta a concentração de polímero, aumenta a viscosidade, diminui a difusão. Né? Então fica mais difícil ainda para essa ponta aqui se movimentar até chegar, né, até chegar numa outra pontinha para ver se encontra lá um ácido. Isso também é chamado, gente, esse negócio de difusão molecular, essa questão da difusão, né? Isso a gente fala assim, ó, na policondensação, as reações acontecem sempre, né? As reações acontecem sempre ponta a ponta. Então, nas reações de policondensação, né? As reações acontecem ponta a ponta, ou seja, aqui não acontece porque é a mesma funcionalidade, né? Então, veja se ficou claro por que é difícil crescer uma cadeia na policondensação, né? Porque as reações são extremamente seletivas, né? Uma função química só reage com uma função química diferente, nunca com ela mesma, né? As macromoléculas, à medida que vão crescendo, né? Elas começam a perder a mobilidade molecular, tem um problema de difusão, que está diretamente relacionado, né, ao problema da viscosidade, o que diminui ainda mais a probabilidade de encontro entre pontas de cadeia. É uma reação ponto a ponto. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar, à vontade. Entendi, professor. Obrigada. É lógico que quando você isso aqui, olha, uma coisa que é importante, não sei se vocês conseguiram entender, quando você tem polimerização em massa, a situação ainda é mais complicada, correto? Porque como a polimerização em massa não tem solvente, naturalmente a viscosidade fica mais alta, né? Então, fica mais grave ainda o problema do crescimento da cadeia. A partir do momento que você trabalha com solução, você consegue diminuir um pouco a viscosidade, você melhora a difusão molecular. Né? Então, isso já ajuda. Também não adianta diluir muito, né? Precisa diluir muito, fazer uma solução muito diluída, né? As moléculas vão ficar muito afastadas umas das outras, aí diminui também a probabilidade de encontro daquelas pontinhas reativas. Quer dizer, aquelas pontinhas reativas com baixa reatividade. Né? Mas com o solvente, até um certo ponto, a gente consegue resolver um pouco isso. A gente consegue aumentar, né, essa probabilidade de encontro ponta a ponta e aumenta a massa molecular. E para ficar mais claro, né, para vocês, daqui a pouquinho de terminar a aula, mas para ficar bem mais claro para vocês, olha, e como é que funciona então agora na poliadição? Por que a poliadição, né, a massa molecular é tão alta? O que nós temos na poliadição?
Aqui está um exemplo, olha, um radical crescendo. O que tem na frente dele? Tem monômero. Ó, pode ser monômero 1, pode ser monômero 2, monômero 3, qualquer monômero. Tá certo? O que está acontecendo aqui, então? Onde existe seletividade? Não. Qualquer um dos monômeros pode entrar. Olha. Entrou o monômero 1, entrou o monômero 2, entrou o monômero 3. Qualquer um pode entrar. Só precisa ter a dupla ligação. Né? Então, não existe aquela questão de seletividade. Não é uma reação ponto a ponto. Né? A cadeia está sempre crescendo aqui numa única direção, correto? Estão vendo aqui crescendo desse jeito. Começou aqui com o iniciador e ela está, né, crescendo para cá. Ela não depende de uma outra ponta para crescer. Né? Ela cresce numa única direção aqui. Aí você poderia falar, mas à medida que o polímero está aumentando de tamanho, né, aqui, ó, o polímero está aumentando. Existe aí o problema de difusão molecular. Sim, existe o problema de difusão molecular relacionado a essa espécie. E quando a gente calcula o coeficiente de velocidade de propagação, né? O coeficiente de velocidade de propagação, a gente fala que ele tem dois componentes. É coeficiente de velocidade de propagação, né? Químico, Kp químico, né? Que é a interação deste monômero, deste ou deste, com esse radical, né? Quer dizer, a velocidade com que ele entra, o monômero 1, adiciona a velocidade que ele adiciona o M2 e a velocidade que ele adiciona o M3. Isso é o Kp químico, que depende de cada monômero. Né? Mas tem também um Kp de difusão. Ou seja, quando essa molécula aqui começa a ficar muito grande, né? Aí a velocidade de entrada do M1, né, não depende só da química, ou seja, da vontade que esse M1 tem de adicionar esse monômero, correto? Mas depende também da mobilidade dessa cadeia. Então, para altas taxas de concentração, alta taxa de concentração de polímero, né, a difusão é importante. Mas isso é menos impactante. Olha só. Então, pontos que depende da probabilidade de uma pontinha de um polímero encontrar com a pontinha de outro polímero. Né? Aqui eu dependo disso. Eu dependo só de quem? Dos monômeros na vizinhança. Né? Aí, outra coisa. É verdade que o macro radical formado por polímero, né, vai perdendo mobilidade à medida que vai sendo formado, porque vai aumentando o tamanho. Só que o que tem no reator, gente? De tempo zero até o final da reação, né? Nós temos monômero. Monômero é uma molécula pequena, ou seja, tem uma alta difusão. Então, aqui, ó, se lá na policondensação, né, eu tinha que esperar, por exemplo, né? Olha o paralelo aqui. Na policondensação, tem uma função ácida, uma função OH. Função H, função ácida. Ixi, quem mais perto aqui? OH. Deus lembra, né? Não existe seletividade, não reage. Então, eu preciso que isso aqui se movimente no espaço, ou isso se movimente no espaço, né? Para que esse quadradinho venha para cá, né? Ou essa bolinha é uma reação de pontos das cadeias. E essa velocidade das pontos das cadeias está diretamente relacionada, dependente da difusão molecular. Né? Quando aumenta a quantidade de polímero, aumenta a massa molecular, fica cada vez mais difícil de uma ponta se locomover e encontrar a outra. Né? Então, a massa molecular acaba tendo um autocontrole da massa molecular. Chega um ponto que não adianta você insistir, porque não vai acontecer. A probabilidade é mínima que uma ponta de cadeia encontre outra. Já aqui, voltando agora à poliadição, né? A poliadição a gente falou.
esse macro radical começa a perder mobilidade, né? Assim como acontecia com a policondensação. Só que esse macro radical não precisa de um outro macro radical, né? Não precisa esperar encontrar essa ponta com essa ponta, que é difícil, né? Por causa da viscosidade, da difusão angular, para que isso aconteça. Não. O que garante o crescimento da cadeia, no caso da policondensação, são as moléculas pequenininhas, que têm alta difusão molecular, que estão sempre em ânsia, né, dos radicais. E além disso, outra vantagem, nós estamos falando de elétron, né? Extremamente reativo. Então, o monômero se aproximou aqui já, pum, ligou. Se aproxima, liga. Se aproxima, liga. E com isso a massa molecular vai crescendo. Pode acontecer essa reação que eu mostrei aqui em cima, né? Pode, e acontece. É o que a gente chama de reação de terminação, né? Pode acontecer, como eu mostrei agora há pouco tempo, né? Uma reação de terminação bimolecular, que a gente chama. Mas, de novo, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Ou seja, terminação por acoplamento, né? Combinação é muito baixa. Porque eu dependo dessa probabilidade em conta das duas pontinhas, né? Bom, vejam se ficou claro para vocês essa questão de diferença da poliadição e policondensação. Com relação ao tempo de crescimento de cadeia, né? A molecular limite, né? No caso da policondensação para a poliadição. Fala assim, ó, as propriedades dos polímeros, né? Lembra daquela figura que nós colocamos no início do curso lá, né? Uma propriedade qualquer, um polímero, depende da massa molecular, né? Nós temos esse perfil de curva. Quanto maior a massa molecular do polímero, né, melhor é a propriedade. Mas isso depende do quê, gente? Isso depende muito, né, do polímero, né? Então, eu posso estar analisando aqui um polímero, por exemplo, né, de poliadição. Então, polímero de poliadição, se eu fizer um comparativo aqui, né? 100 mil gramas por mol, 200 mil gramas por mol, 500 mil gramas por mol. Ou seja, evidentemente que a propriedade vai aumentando à medida que aumenta a massa molecular. Tá? Agora, de repente eu pego um polímero de condensação, com massa molecular igual a 6 mil gramas por mol. Será que esse polímero pode ter propriedades mecânicas, térmicas, né, superiores a esse polímero de 500 mil aqui? O que vocês acham? Ele pode ter sim, tá? Porque veja bem, a propriedade final de um material polimérico, né, depende, primeiramente, do tipo de polímero que vocês estão trabalhando, entendeu? Então, é isso que a gente vai ver depois lá, quando eu vou mostrar TG e TM para vocês, né? Porque tudo depende, gente, do tipo de interação física que tem lá dentro da massa polimérica, da matéria, né? O que eu quero falar com isso? Eu posso ter um polímero assim, ó, polímero polietileno. Pode ter alta massa molecular, só que só tem carbono, só tem interações do tipo Van der Waals. Né? Aí, de repente, você tem, digamos que esse polietileno possa ter aqui, né? 500 mil gramas por mol. E aqui, de repente, eu tenho esse polímero, gente, olha. Deixa eu apagar aqui, peraí. De repente, tem esse polímero.
Ou seja, o que eu tenho aqui? Né? Olha a complexidade da cadeia. Né? Aqui eu só tenho carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho anel aromático, que é o mais importante para a gente na área de polímeros, que a gente busca altas interações para alta propriedade mecânica e a propriedade térmica. Anel aromático para substituído, né? Nós temos aqui 2. Nós temos oxigênio, heteroátomo, uma ponte de hidrogênio, né? Oxigênio, heteroátomo. Nós temos nitrogênio, heteroátomo também, que forma ponte de hidrogênio com hidrogênio. Então, nós temos aqui um polímero que é muito mais complexo em termos de química do que o polietileno. Né? Então, eu posso ter aqui esse, né? E é verdade, a gente tem aqui, por exemplo, 6.000 gramas por mol, que é uma baixa massa molar, comparado com isso aqui, né? Massa molecular, mas que tem uma resistência térmico-mecânica muito superior à do polietileno. Né? Entendeu isso? Não é só a massa molecular, entendeu? Quando eu falo assim de variação de propriedade em função da massa molar, estou falando de um mesmo polímero. Né? Agora, comparar um polietileno ou um polipropileno com Kevlar da vida, aí não, aí tem que, se você não sabe, se você não consegue entender, tem que ir para o laboratório, né? E fazer os ensaios mecânicos e térmicos para ver qual é o melhor, qual tem maior, né? Resistência mecânica e resistência térmica. Então, gente, por hoje é só isso, tá? E semana que vem eu falo para vocês sobre funcionalidade média, né? Para terminar essa parte de diferença entre policondensação e poliadição, eu falo para vocês sobre funcionalidade média, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre TG. Mas essas são aulas no Data Show, tá? Que eu já tenho aula pronta, né? Aliás, eu tenho que passar essas aulas para vocês, que eu prometi e não passei ainda. Tá certo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, professor. Obrigada. Tá. Se alguém tiver precisando de artigo para apresentar, me fala que eu posso mandar, tá? Artigos do meu grupo mesmo, se quiserem entender um pouco de nanocompósitos, um pouco de polimerização birradicular controlada, eu posso passar artigos para você. Eu já separei um para o José Marja. Vou passar para ele daqui a pouco. E para mim também, né, professor? Eu já mandei para você? Para mim o senhor mandou um artigo, sim. Eu pedi ajuda lá, o senhor me ajudou. Ah, então tá bom. Para mim, não mandou. Eu tinha esquecido antes, mas... Tá, Rosemary, eu separei um para você hoje, eu te mando daqui a pouco. Tá? Beleza. Aí, se alguém tiver com dificuldade para achar artigo, pode me pedir que eu, né? Nós trabalhamos com radicalar viva do tipo RAT, bastante, né? Trabalhamos com radicalar convencional, simples, essa que eu mostrei agora para vocês. Né? E já trabalhamos com condensação também, no caso da tese do Jacob Batista, do Marco Jacob, né? Amigo do Rosemar. Tá bom? Então tá, bom descanso para vocês aí. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa professor. noite. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Então,